Elas foram imprescindíveis para a manutenção do cinema, mas além de serem usadas por sua beleza e talento, algumas divas de Hollywood não só serviram de disfarce para atores gays e bissexuais, como muitas dessas mulheres procuraram nesses homens o conforto que não viram nos héteros. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais alguns babados da antiga Hollywood. Nem é preciso dizer que desde tempos imemoriais, LGBTs precisavam manter casamentos com pessoas do gênero oposto, seja porque o casamento surgiu como uma união política, seja para disfarçar orientações não heterossexuais. E obviamente que em se tratando de uma indústria que lida com imagem e reputação, no cinema não seria diferente, ainda que lá nos primórdios fosse quase proibido casar. Isso porque ídolos que pareciam disponíveis atiçavam mais o apelo do público e dos fãs, em especial se fossem galãs ou sex symbols femininos. Ou seja, quando o negócio não envolvia nenhum desses casos, o casamento era um ótimo disfarce. Dizem as más línguas que em agosto de 1930, a alta Hollywood foi pega de surpresa quando Cedric Gibbons se casou com a atriz mexicana Dolores Del Rio, a primeira diva latina de Hollywood. Isso porque Cedric era tido como homossexual por seus amigos cenógrafos e designers. Não à toa, segundo o IMDb, sua frase mais famosa era: "Quando encontro coisas que gosto, não vejo razão para mudá-las, exceto mulheres." Só que o homem também era um dos figurões do cenário, um dos fundadores originais da Academia do Oscar e o desenhista da própria estatueta. Ou seja, Dolores estava possivelmente acobertando o artista. Segundo David Niven, ele e Fred Astaire levaram um susto ao visitar a famosa mansão do casal e descobrir que o designer tinha um mísero quartinho debaixo do enorme quarto de Dolores. A única ligação entre essas salas era por meio de uma escada que só podia ser baixada quando um alçapão no chão da sala de Dolores fosse levantado. Havia uma longa vara com a qual, supomos, ele sinalizava suas intenções ou esperanças, fazendo sinais no chão do quarto de sua esposa, contou David Niven em sua autobiografia de 75. Mas Cedric e Dolores duraram pelo menos 11 anos, e depois de um divórcio, ela só alegou que ele era frio e distante. Só que enquanto Dolores se saciava com Orson Welles e seu clube de mulheres lésbicas e bissexuais que sediava em sua mansão, o mesmo não se podia dizer de Elsa Lanchester, a icônica noiva de Frankenstein de 1935. Isso porque, segundo Scott Bowers, em seu infame livro de 2012, Full Service, Elsa não só servia de disfarce para Charles Laughton, como era viciada em seduzir homens gays ou bissexuais. O Charles Laughton é considerado um dos maiores atores do século XX e ele e a Elsa se casaram em 1929, 2 anos após se conhecerem numa peça de teatro, e eles ficaram juntos até o fim da vida do Charles em 1962, ou seja, foram casados por 33 anos. Contudo, como contou a própria atriz em sua autobiografia de 83, Charles era gay, tanto que eles não conseguiram ter filhos. Talvez por causa da rejeição sexual de Charles a ela, Elsa desenvolveu uma estranha, mas pitoresca predileção. Ela sentia paixão por jovens homens gays, contou Scott em seu livro de memórias. Ela os seduzia, usando qualquer meio possível, então os coagia a transar com ela. Ela me disse que não havia nada mais legal do que conquistar homens que nunca dormiram com uma mulher antes. Ela sabia que era um exercício inútil, mas ela fantasiava mudá-los. Verdade ou não, esta não é uma fantasia que morreu lá no século XX, como prova qualquer pesquisa aí pela internet. E em se tratando de uma época mais machista e misógina, não é difícil imaginar muitas mulheres preferindo caras gays ou bis aos machões da Era de Ouro, em especial quando quase todo mundo de lá é do meio artístico, que sempre foi mais liberal. Shirley MacLaine teria ganhado a antipatia de Anthony Perkins por supostamente assediá-lo nos bastidores de A Mercadora de Felicidade. Shirley ao mesmo tempo teria zoado os trejeitos efeminados de Anthony, mas também queria agarrá-lo. Sophia Loren foi o primeiro beijo nas telonas de Anthony, mas também queria dar uns pegas de verdade no ator, antes que ele ganhasse a fama de esquisito com Psicose. A única, porém, que realmente foi além, teria sido a atriz Victoria Principal,
People. Durante as filmagens de Roy Bean de 72, Victoria teria conseguido ser a primeira mulher com quem Anthony transou. Detalhe, o Anthony Perkins já estava com quase 40 anos e ele só teria se permitido ser seduzido porque nessa época ele estava tentando uma terapia de conversão para deixar de ser gay, como a gente já contou num vídeo sobre a vida dele, e se ainda não viu, confira lá. Na gíria gay existe até um apelido para essas mulheres, são as Marias Purpurinas, e nesse quesito poucas superaram um dos primeiros ícones gays. Judy Garland, que se casou com 2 homens gays. Não que isso deveria ser um espanto, já que ela cresceu nos estúdios de cinema, rodeada por figuras assim, sendo até famosa por frequentar clubes gays ainda jovem. O próprio pai da atriz, o Frank, segundo vários biógrafos, era um homem gay ou bi, famoso por seduzir caras mais jovens. Ele teria até feito a família da Judy Garland se mudar de cidade por causa desses rumores. Já Judy só tinha 19 anos quando se casou pela primeira vez com o compositor David Rose, em 43, mas eles só duraram 2 anos. Foi aí que ela decidiu se casar com o diretor Vincent Minnelli, 20 anos mais velho e uma figura assumida antes de chegar em Hollywood. Segundo Emmanuel Levy, crítico de cinema e biógrafo de Minnelli, era fácil encontrar dezenas de evidências e relatos de amores gays do diretor quando ele morava em Nova York, incluindo aí o designer Lester Gaba, criador da primeira manequim influenciadora da história, a Cynthia, sobre quem já falamos em um vídeo, confiram lá. Porém, segundo Emmanuel Levy, foi Hollywood quem forçou Minnelli a voltar para o armário e tentar ser pelo menos bissexual. Só que foi graças à união Judy Garland e Vincent Minnelli que surgiu outro ícone, Liza Minnelli, do filme Cabaré de 72. Mas não demorou para Judy conhecer as preferências íntimas do marido, e um dia o teria pego na cama com outro homem, tentando até tirar a própria vida após isso. Eles se divorciaram em 51, e em 52 Judy já estava com Sidney Luft, que virou seu empresário. Luft produziu a Star is Born de 54 para ajudar a esposa, e eles duraram 13 anos, e com ele Judy teve sua segunda filha, Lorna. Porém, quando ela se separou dele, se uniu ao ator Mark Herron, e este casamento durou meros 6 meses, assim que Judy descobriu que seu quarto marido também curtia homens. Detalhe, esse mesmo cara depois teria um caso com o primeiro marido da Liza Minnelli, o músico Peter Allen. Ou seja, aparentemente Judy transmitiu para a filha seu fado inconsciente por gays, já que, segundo a Vice, na noite de núpcias, Liza pegou Peter na cama com outro homem. Já Mark Herron viveu com seu parceiro Harry Brandon até a morte de Brandon em 1990. Enquanto isso, Judy Garland realmente nunca encontrou um amor como esse para ela. A própria filha dela, Lorna Luft, afirmou que a mãe era incapaz de distinguir entre a amizade e relacionamentos românticos com seus companheiros gays. Lembro-me com muita clareza das acusações aos gritos que encheram nossa casa no meio da noite, quando ela encontrou as indiscrições de um de seus amantes. Eu não ouvi a palavra bicha das crianças da escola, ouvi da minha mãe, contou Lorna. Porém, enquanto Judy Garland servia de disfarce para artistas assim de graça, havia realmente uma indústria que sobrevivia disso. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Se você analisar bem, muitos casórios entre supostos artistas LGBTs na era de ouro de Hollywood se davam entre amigos ou entre pessoas do mesmo estúdio ou do mesmo agente. E como agentes e empresários são raramente levados em conta na história do cinema, as ações deles quase sempre passam bem batidas. Henry Wilson, contudo, foi um agente tão infame, tóxico e controlador que até apareceu na série da Netflix, Hollywood. Henry foi o cara que descobriu a loira fatal Lana Turner.
Ele era mais conhecido por agenciar atores gays, então usava das poucas atrizes de seu catálogo como disfarce para esses atores que ele atendia. E entre suas agenciadas, além de Lana Turner, estava Natalie Wood, de Juventude Transviada. Às vezes, a agenda delas era tão atribulada que logo um flagra verdadeiro desbancava um namoro falso. Quando o estúdio da Fox tentou inventar que Lana estava num affair com o ídolo das matinês Tyrone Power, ela foi flagrada em público com Frank Sinatra, com quem realmente estava se pegando. Já Natalie Wood serviu tanto de disfarce que biógrafos dizem que era outra que também preferia se envolver romanticamente com caras bissexuais. Natalie era a preferida de Henry Wilson, aparecendo como namorada pública de Anthony Perkins, Roddy McDowall e Debbie Hunter, todos caras gays. E dizem que até seu conhecido marido, Robert Wagner, era um bissexual mal resolvido consigo, que também era agenciado por Henry Wilson. E foi justamente uma coincidência dessas que quase expôs James Dean. Embora James Dean seja um ícone da cultura pop referenciado até hoje, poucos lembram que, de fato, ele viu somente 6 meses de fama. Sim, só o tempo entre o lançamento de seu primeiro filme, Vidas Amargas, em março de 1955, e sua morte em setembro do mesmo ano. Ainda assim, sua lista de supostas amantes foi gigante. Pierre Angeli, Ursula Andress, Eartha Kitt, Terry Moore, Beverly Wills, Barbara Glenn, Geraldine Page e até Lee Sheridan. Agora, como James Dean deu conta de todas essas mulheres em 6 míseros meses de fama, sem nem ser pra época um grande galã e exemplo de gostosura, nem Deus sabe como. Mas a imprensa futriqueira da época não demorou a perceber que a maioria dessas moças flagradas com o James Dean eram todas agenciadas pelo mesmo cara que controlava a carreira do Dean, o Dick Clayton, outro agente famoso. Sem falar que enquanto Dean deveria estar namorando Pierre, ela do nada se casou com o cantor Vic Damone, com quem ficou por 4 anos. O estúdio então inventou que o James Dean ficou do lado de fora da cerimônia o tempo todo, sentado na moto dele com raiva, fazendo aquele barulho de motor. E tem gente que acha que até hoje essa história é real, quando o próprio James Dean na época negou tudo e disse que nunca faria algo tão estúpido. Vale ressaltar que muitas dessas mulheres assinavam contratos para nunca expor nada sobre essas figuras, em especial se casavam com homens LGBTs que atingiam grande sucesso, como aconteceu com Rock Hudson e seu breve casamento com a secretária de seu agente em 55. Então, mesmo depois que eles morriam, detalhes de suas vidas íntimas iam literalmente para o túmulo. Em se tratando de Hollywood, duvide de tudo, pois foi desse jeitinho que o cinema deles, com seus filmes e publicidade milionárias, fingiram que LGBTs nunca existiram e praticamente criaram na memória coletiva o romance idealizado, o amor à primeira vista, o casamento como um final perfeito e a monogamia como modelo exemplar, mesmo que na realidade muitos ali nem se amassem. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui, e obviamente que este tema é um pouco mais complexo do que parece, a gente realmente só abordou assim a superfície, tem toda uma camada mais psicológica. Mas vou aproveitar para indicar 2 vídeos aqui antigos do canal, onde a gente abordou um pouquinho mais sobre casamentos. Tem um que é os piores casamentos da antiga Hollywood, onde a gente fala como foi que o casamento deixou de ser... Antes era proibido, como a gente falou no começo, e depois virou meio que a norma. E também tem um vídeo que aborda só os casamentos fachadas da antiga Hollywood, envolvendo ali artistas LGBTs. Então fica aí a dica caso você ainda não viu. E bem sabemos que também não é um assunto que se restringe só à antiga Hollywood. É bem comum até hoje na cultura pop e mesmo na sociedade, vocês bem sabem disso. É isso aí, sócios, não esqueçam de deixar o like, de curtir e compartilhar com outras pessoas. E para engajar hoje o vídeo, caso você não saiba o que comentar, a gente vai usar a frase amigo de Dorothy. Por quê? Amigo de Dorothy era tipo um código na época da Judy Garland por causa do filme do Mágico de Oz. Era uma frase meio que usada para identificar aliados ou pessoas do vale. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais também, @Sociocrônica em todas. Muito obrigado pela companhia de verdade e até a próxima!
Tchau!